No início, não haviam direitos humanos. Se você estivesse do lado certo, estaria seguro. Se não estivesse, não estaria. Então um homem, Ciro, o Grande, decidiu mudar aquilo. Depois de conquistar a Babilônia, ele fez algo completamente revolucionário. Anunciou que todos os escravos estavam livres. Ele também disse que as pessoas tinham direito a escolher sua religião, não importando o grupo que fazia parte. Eles registravam suas palavras em um tablete de barro, conhecida como Cilindro de Ciro. E foi assim que nasceram os direitos humanos. A ideia espalhou-se rapidamente, para a Grécia, Índia e finalmente a Roma. Eles perceberam que as pessoas seguiam naturalmente essas leis. Mesmo se não fosse dito, eles chamaram isso de lei natural. Mas continuou a ser ignorado por aqueles no poder. Até que 1000 anos mais tarde na Inglaterra, finalmente levaram o rei a concordar de que ninguém poderia anular os direitos do povo, nem mesmo o rei. Os direitos das pessoas foram finalmente reconhecidos, e agora estavam salvos daqueles no poder. Ou quase. Um grupo de rebeldes britânicos declararam independência, antes que o rei percebesse que todos foram criados com direitos iguais. Não que ele tivesse gostado da ideia, mas não podia pará-los, né? E a América nasceu. Os franceses imediatamente seguiram com sua própria revolução, para seus próprios direitos. A lista deles era ainda maior, e eles queriam de que esses direitos não foram inventados. Eles são naturais. O conceito romano de lei natural se tornou direitos naturais. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos. Na França, o general chamado Napoleão decidiu derrubar a nova democracia francesa e coroar-se o imperador do mundo. Ele quase conseguiu. Mas os países da Europa juntaram-se às forças e derrotaram. Os direitos humanos eram novamente o tema do momento. Eles fizeram acordos internacionais para garantir muitos direitos pela Europa. Mas somente na Europa. O resto do mundo de alguma forma ainda não estava incluído. Ao invés disso, foram invadidos, conquistados e consumidos pelos impérios massivos da Europa. Então, um jovem advogado indiano decidiu que já era o suficiente. Seu nome era Mahatma Gandhi. E em face à violência, ele insistiu que todas as pessoas da Terra tinham direitos, não apenas a Europa. Por fim, mesmo os europeus começaram a concordar, mas não ia ser fácil. 2 guerras mundiais surgiram. Hitler exterminou metade da população judaica da Terra, em campos de concentrações terríveis. Ao todo, 9 milhões de pessoas morreram. Os direitos humanos nunca estiveram tão próximos da extinção. O mundo nunca esteve tão desesperado por mudança. Então os países da Terra se juntaram-se e formaram as Nações Unidas. Seu propósito básico era para reafirmar a fé dos direitos humanos fundamentais, na dignidade e valor das pessoas humanas. Mas o que são direitos humanos? São a Proclamação de Cyrus? A Lei Natural de Roma? A Declaração da França? Todos tinham uma ideia diferente do que os direitos humanos deveriam ser. Mas sob a supervisão de Eleanor Roosevelt, eles finalmente concordaram em um conjunto de direitos que se aplica absolutamente a todos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, o conceito francês de direitos naturais finalmente se tornou direitos humanos. Então, em resumo, no começo, somente se você fosse uma pessoa de sorte teria algum direito. Então, um daqueles homens decidiu: ei, outras pessoas deveriam ter direitos. O que foi ótimo, exceto que nem todos concordaram. Isso demorou alguns milhares de anos de guerra, e declaração e mais guerras, até que todos finalmente concordaram que os direitos humanos devem ser aplicados a todos. E então todos viveram felizes para sempre. Exceto por um pequeno problema. Se as pessoas têm direito à alimentação e abrigo, por que 16 mil crianças morrem de fome todos os dias? Uma a cada 5 segundos. Se as pessoas têm direito à liberdade de expressão, por que milhares estão aprisionados por dizerem o que pensam? E se as pessoas têm direito à educação, por que mais de 1 bilhão de adultos são incapazes de ler? E se a escravidão foi realmente abolida, por que 27 milhões de pessoas ainda estão sendo escravizadas? É mais do que o dobro do ano 1800. O fato é que, quando foi assinada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, não tinha a força da lei. Era opcional. Apesar de muitos documentos, convenções, tratados e leis, ainda é um pouco mais do que palavras em uma folha. Então a questão é: quem tornará essas palavras uma realidade?
Quando o Dr. King marchou pela igualdade racial, ele estava marchando por direitos que eram garantidos pelas Nações Unidas há quase 2 décadas. Mas ainda assim ele marchou. Quando Nelson Mandela lutou pela justiça social nos anos 90, seu país já havia concordado em abolir a discriminação por mais de 40 anos. Mas ainda assim ele lutou. Aqueles que lutam até hoje contra a tortura, pobreza e discriminação não são gigantes ou super-heróis? São pessoas, crianças, mães, pais, professores, pessoas de pensamento livre que recusam a ficar calados, que compreendem que os direitos humanos não é uma lição de história. Palavras em uma página não são discursos, propagandas ou campanhas de relações públicas. São escolhas que fazemos diariamente como seres humanos. São as responsabilidades que todos compartilhamos. Respeitar uns aos outros. Ajudar a todos. Proteger aqueles que precisam. Mas como disse a Eleanor, onde afinal começam os direitos humanos? Em pequenos lugares perto de casa. Tão perto e tão pequenos, que não podem ser vistos por nenhum mapa do mundo. No entanto, eles são o mundo de cada pessoa. O bairro em que vive, a escola ou a faculdade que estuda, a fábrica, a fazenda ou o escritório onde trabalha. São os lugares onde cada homem, mulher ou criança procura justiça igual, oportunidade igual, dignidade igual, sem discriminação. A menos que esses direitos tenham significado lá. Eles têm um pouco de significado em qualquer lugar.